Irmãos, sejamos todos bem-vindos para mais uma noite de uma sessão virtual com tanta alegria, com tanto amor. Aqui nos encontramos nesse momento para mais uma noite de estudos, de aprendizado, de um momento onde nós temos oportunidade de estar conosco mesmo e assim fazermos as nossas melhores conexões com a espiritualidade, com todos os nossos guias, amigos espirituais, os irmãos trabalhadores da nossa casa, a nossa amada casa de Francisco de Paula. Toda a pleiade de espíritos possa nos auxiliar na noite de hoje, no estudo, no entendimento, nesse momento que aqui vamos trocar, vamos dar e receber. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós vamos fazer a leitura de uma página de Joana de Ângeles que se chama Terapia do Perdão. É imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Enquanto sejam os sentimentos de desforço, de animosidade, de rebeldia em relação a pessoas ou a acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que ao demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Compreensivelmente, aquele que é ofendido se crê no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou, pelo menos, reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se vê vítima. Tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrá-lo. Qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em morbo que afeta aquele que o conduz, ao tempo que vitaliza a ocorrência infeliz, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. Da mesma forma, como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço da vontade. A sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos do sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas com a mente no sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório com resultados negativos para o respiratório, ao tempo em que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Há pessoas que sabem manipular palavras e situações com habilidade felina quando desejam prejudicar a outra. São pusilânimes e insensíveis a tal ponto que se fazem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, comprazendo-se em infelicitar todo aquele a quem não consegue suplantar. Quando se fazem inimigas de alguém, são estimuladas na perversidade que lhes constitui os sentimentos vis,
mentindo e caluniando com naturalidade, de forma que os objetivos que perseguem sejam alcançados. Quase sempre preferem inimizades e afetos, discussões infindáveis e perturbadoras, à conciliação e paz, urdindo intrigas em que se comprazem quando poderiam silenciar acusações indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São enfermos graves da alma que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá estímulo mórbido para que prossigam na infame conduta. Perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como sendo uma experiência de que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculada àquele que prefere afligir-te, ante a impossibilidade que sente de amar-te. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. Volverão, hoje ou mais tarde, pelos caminhos ora percorridos, recolhendo os cargos da sua loucura e perversidade, que se lhes cravarão nas carnes da alma, convidando-os ao ressarcimento. O odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jornadeando sem rumo e sem desolação. Aflige os demais porque se encontra aturdido e os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões que aparentemente o tranquilizam, levando a esgares que são confundidos com sorrisos de vitória. Não acreditando nos valores morais que lhes são escassos, não respeita o próximo, aquele que defronta em toda parte, tornando-se adversário insano. Estremunhando em face dos desajustes que experimenta, deseja nivelar todos os demais nos patamares inferiores de sucesso. Evitando esforçar-se para evoluir, pensa que essa é a única atitude que pode tomar como mecanismo de desforço contra a vida e as criaturas que constituem a sociedade, que infelizmente antagoniza. Deslocou-se do conjunto social pela inferioridade que se reconhece possuir. No entanto, investe contra o grupo, projetando a imagem atormentada que pensa irá inspirar pavor, porque é incapaz de entregar-se ao amor. Torna-se instrumento das forças do mal que o utilizam para dar campo ao funesto plano de perseguição às criaturas humanas, gerando lamentáveis processos de obsessão individual e coletiva. Pessoas desse porte são encontradas a miúde em toda parte, desde o grupo familiar ao social, na esfera das atividades profissionais, como nos labores da arte, da investigação científica, das diversões, porque se encontram em estágio inferior da evolução. Embora algumas apresentem-se bem vestidas, falando com entusiasmo e correção de linguagem, sendo bem apessoadas, o que importa é o seu mundo interior, são as suas aspirações e ânsias de progresso, de destaque, de dominação que, não tornadas realidade, transformam-nas em algozes de indivíduos que lhes experimentam a sanha ou dos grupos em que se movimentam. Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de secazes do mal. Eles não merecem as tuas preocupações, nem os teus sofrimentos. Tens compromissos mais valiosos com a vida.
para perderes tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Fita os altos planos morais e avança conquistando os espaços desafiadores. Quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres, de paixões egóicas, das pequenezes que te assinalam a existência. Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que te detenhas em patamar espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Perdoar não significa concordar com o ato infame nem com a pessoa desatinada. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma, instalar áreas de bem-estar e de bem-estar na mente e na emoção. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 23 de junho de 2004, em Beijing, na China. Graças a Deus. Então, vamos dar prosseguimento à nossa sessão e vamos pedir à Lúcia que, por favor, faça a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Graças a Deus. Obrigada. Vamos passar a palavra ao nosso irmão José Manuel, que vai fazer o nosso estudo da noite de hoje. Por favor, Manuel. Boa noite a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paulo. Reconciliação é uma palavra que se entende por restabelecimento das boas relações com quem se teve algum desentendimento. Então, Jesus coloca essa atitude que devemos tomar em buscar reconciliarmos sempre, restabelecermos todas as condições negativas que tenhamos estabelecido com os nossos semelhantes. Os tempos preditos por Jesus, em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo, já chegaram. Estamos em trânsito da era de expiação e prova para a era da regeneração. Então, como nunca, o reconciliar é medida profilática, terapêutica,
demonstrando a atualidade dos ensinos de Jesus para todas as épocas da humanidade. Nesses nossos dias em que ainda graçam como ervas daninhas a animosidade, as notícias falsas, a incitação ao ódio, à violência, e outros tantos males que já deveriam estar banidos da face da terra, a reconciliação é um recurso de grande valia para a manutenção da saúde física e mental. Então, cada indivíduo, como cada um de nós, devemos estar bem atentos, né, prestando toda a atenção possível para que a vivência desse preceito salutar que Jesus nos recomenda seja constante em nossas vidas. Setembro, né, já está a poucas horas do fim, mas ele deixa a primavera como expressão do amor divino, colorindo e perfumando a natureza. Porém, nem tudo é cor, perfume e beleza. Há um tanto de sombra sobre uma parcela dos indivíduos que afeta o coletivo social e a humanidade como um todo. Que o Setembro Amarelo permaneça como sinal de alerta para a prevenção do suicídio e continue, pelos meses seguintes, nos convidando a prestarmos atenção nesse grande problema que aflige a humanidade. Sem que deixemos, contudo, de atentar para as outras doenças, cujas estatísticas alarmantes são em números maiores até do que os números da pandemia da Covid-19. Só como um exemplo, da última vez que eu olhei a estatística mundial do número de pessoas contaminadas, estávamos chegando a 32 milhões de pessoas contaminadas. A depressão em si, como uma pandemia silenciosa, né, que afeta a humanidade, já está se projetando para 350 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, em torno de 11 a 12 vezes mais do que o número, né, total de pessoas infectadas pelo Covid-19. Vendo com um olhar analítico esses últimos 2020 anos, é inegável o extraordinário progresso que a humanidade alcançou em todos os campos do conhecimento, o que lhe trouxe comodidade e conforto. Em contrapartida, a despeito de tantas facilidades, esse desenvolvimento científico-tecnológico não foi capaz de trazer para o ser humano a serenidade, a paz íntima. Não o levou a reencontrar-se consigo mesmo e muito menos reencontrar o caminho para Deus. O ser humano encheu-se de coisas que os distrai dos seus compromissos, reais de autoconhecimento, moralização e espiritualização. Porém, as coisas lhes trazem satisfação, mas satisfação de momento que logo passa, convocando a busca de sensações que nunca o sacia, viciando-o, aturdindo-o e exigindo-lhe mais e mais novas buscas para sorver da taça da ilusão a que se atirou sofregamente. O mundo, o homem ainda está muito encantado com as ilusões do mundo, em detrimento da sua realidade espiritual. Insatisfeito ao constatar que, mesmo após conquistar os mais expressivos valores de ordem material, continua a sentir um vazio existencial. Sente-se em constante estado de ansiedade e angústia, que aos poucos passa a estados de aflição e desesperança. Constata fracassos e desencantos. Atingido em seu orgulho, perceber a própria fragilidade e a pretensa condição de sabedoria e superioridade ainda não conseguiu alcançar. Conhecedor do mais fundo recôndito da alma humana, Jesus sabia que o homem
iria, através dos séculos seguintes à sua vinda, continuar sua trajetória evolutiva, alcançando expressivos progressos materiais, sem que, contudo, esse progresso fosse acompanhado de avanços de igual proporção no campo do sentimento. Isso levaria o homem a se permitir que nele prevalecesse o seu lado sombrio, no qual haveria a predominância dos sentimentos inferiores, orgulho, egoísmo, vaidade, interesse pessoal inferior em detrimento do interesse coletivo. Razão pela qual no planeta, onde ainda se vê expressões do belo, do nobre e do superior, coexiste ainda a guerra, o crime, o desejo de vingança, o ciúme, a ganância e a ambição desmedida, a falta de ética e o desamor, a rebeldia diante dos caprichos não atendidos, a inveja, a mágoa, o ódio, o ressentimento e o rancor. Isso leva o homem a infelicitar e ser infelicitado em clima de reciprocidade, causando-lhes variados distúrbios emocionais, afetando a saúde fisiológica e o comportamento. Daí surgindo nesse confronto sem trégua, entre ele e ele mesmo, entre ele e o seu semelhante, grande número de criaturas acometidas pelos mais variados tipos de enfermidade que desbordam da alma e desaguam no corpo físico. O homem em grande número se apresenta adoecido, apesar de aparentar normalidade no seu aspecto exterior. Todavia, internamente, os conflitos existenciais o desgastam, o alucinam. Alimentando toda essa carga emocional deletéria, que guardada leva a alma a adoecer, as doenças de longo curso, os transtornos mentais, dentre os quais iremos focar na depressão, são todas consequências de o homem não saber ter a medida e o limite das suas qualidades e dos seus sentimentos. Orgulho e egoísmo em si são necessários na medida certa, como tudo. Porém, o homem sempre abusa de tudo quanto Deus lhe concede, trazendo para si, então, os labaredas do sofrimento e da dor. A depressão é um transtorno mental frequente, caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. É a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia, mudança de apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não valem nada ou o sentimento de menos-valia, culpa ou desesperança e pensamento de suicídio ou de causar dano a si mesmo. É certo que, na vida, diante de certos acontecimentos, nós vamos passar por momentos de tristeza, de introspecção, mas que passam logo. Agora, quando esses momentos de tristeza e introspecção vão avançando semanas após semanas, meses, isso já cabe um olhar bem mais acurado para ver se esse nosso querido, se esse nosso amado, amigo, conhecido, não está experienciando, né, a depressão, o estado depressivo. E o estado depressivo, ele pode afetar qualquer ser humano e também, como costuma ser classificado, ele não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de preguiça, não é um sinal de má vontade.
é necessário que os familiares e os amigos que tratem com esses irmãos tenham o cuidado, né, na avaliação e no julgamento. Afinal, Jesus nos disse que não devemos julgar, né? Devemos prestar atenção para tentar perceber se, em vez desse estado morboso ser preguiça, má vontade, não querer fazer nada, seja uma pessoa que está num estado profundo de tristeza, pensando em tirar a sua própria vida, pensando em se causar mal. E entre, né, números de suicídios que acontecem no mundo, a depressão ela colabora em torno de 40%, chegando a picos de até 60%, né? Sendo que no ser feminino, nas mulheres, há uma estatística de que para cada 2 mulheres, um homem que fica com estado depressivo, um homem entra nesse estado depressivo, 2 para 1. Todavia, depois que o estado depressivo se instala, aí há uma reversão desses valores. E para cada uma mulher que pensa ou tenta o suicídio, 4 homens aplicam essa fuga da vida, né, devido ao transtorno depressivo, mas particularmente a doença depressiva, que é incapacitante. A depressão, ela incapacita o homem para o trabalho, para a vida em família, para a vida social, para o amor. Então, depois que chegou nesse patamar, praticamente acabou, porque o amor é a própria expressão da vida. O amor é a própria expressão de Deus, em que todos estamos mergulhados. Então, é preciso bastante seriedade, bastante ato de cuidado. A depressão tem tratamento, é necessário buscar a ajuda de profissionais, psiquiatras, psicanalistas ou psicanalistas. Tem profissionais que atuam nas áreas, psicólogos, tudo, né? Sem contar que devemos entender que por trás dos transtornos, né, depressivos, que é visto pela ciência oficial, pela medicina, que é o campo, né, em que esses transtornos devem ser visto, né, com mais carinho, que vê esse transtorno com mais carinho, costuma-se analisar o processo depressivo pela ótica, né, da conjuntura biopsicossocial, ou seja, em que entra as conjunções sociológicas, psicológicas e de hereditariedade. Todavia, né, acima de tudo isso, desta camada, desse entendimento, nós que aqui estamos hoje, congregados aqui, sabemos que há um algo mais, né? Há o espírito imortal, né? O espírito imortal que é a nossa realidade. Então, acima desses fatores citados anteriormente, a questão da depressão, ela tem uma anterioridade no que o homem, né, viveu, colheu ao passar para a vida espiritual, cada um, segundo as suas obras, disse o mestre. Então, tudo que nós fazemos, fica escrito, impregnado com tintas na nosso ser, na nossa matriz perispiritual, e a gente leva para outra vida. Ainda não somos espíritos puros depurados, então permanecemos com tudo que fizemos, e lá não mudamos, né,
não nos transformamos em santos. Ao termos que voltar, vamos voltar com tudo isso que fizemos impregnados no nosso perispírito, e é o perispírito, né, que vai moldar o nosso corpo físico no nosso retorno à vida material pela bênção da encarnação, como diz Emmanuel. Então, havemos de convir, né, que a realidade espiritual, ela atua, né, como fator principal nisso tudo. Então, tudo que fizemos, se foi bom, contará como bom, né, como coisas boas para nós nessa próxima vida. Mas tudo que fizemos sofrer ao nosso próximo e a nós mesmos ficarão gravados em um instante qualquer da nossa existência atual irá eclodir, né? É por isso que nas definições, né, da depressão, li vários artigos, livros, inclusive tem um livro de Francisco Casageiras, Depressão, Doença da Alma e Causas Espirituais da Depressão. Ele é desencarnado, é um médico cearense, foi conferencista espírita, né, que fez tantas conferências a respeito da depressão, do perdão, que acabou deixando nos livros a respeito dessa temática, né, da depressão como doença da alma e o valor do perdão, entre outros livros que ele escreveu antes de voltar para a pátria espiritual. Então, em nós fala mais alto, né, a nossa matriz perispiritual e aquilo que conquistamos através das encarnações. É necessário entendermos que, tal qual as camadas geológicas da Terra, que vão deixando a história, né, da humanidade e do planeta ao longo, né, das suas fases, nós somos diversas personalidades, né, que vão vindo, tendo as suas experiências, e ao voltar para o corpo físico, elas vão sendo, né, depositadas na nossa inconsciente. E o nosso inconsciente, volta e meia, emerge, sobe e vem para o consciente. Sem contar que, ao não fazermos o bem ao nosso semelhante, né, por isso reconciliai, né, como leitura principal, afinal também estamos nos apoiando no capítulo 10, os que são misericordiosos. Aquele que passa para o mundo espiritual, sem que nós nos reconciliemos com ele, se não for uma alma de caráter elevado, ela pode guardar rancor, raiva, ressentimento, e aproveitar o momento em que estivermos, né, encarnados, então com mais dificuldades de perceber, eles vão, né, empreender a sua vingança. Então, já trazendo todas essas complicações, né, elas ainda podem ser, né, excitadas, né, por esses irmãozinhos na sua sanha de nos fazer perdermos, né, e exercitando aquela vingança. E aí, né, como cada um, né, procede e recebe segundo aquilo que obra, né, como disse Jesus, repetindo mais uma vez, isso será permitido para que aprendamos como lição para podermos não mais voltar a fazer o mal a quem quer que seja, né? Afinal, disse também Jesus, não façais ao outro aquilo que não gostaria que o outro lhe fizesse. É uma lição terapêutica em que podemos nos libertar de tanto mal. A depressão precisa ser encarada com muito carinho, com muito amor, para que aqueles de nós mesmos, né, possamos
receber os tratamentos adequados, né, os cuidados adequados. Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça. Esse trecho é um trecho em que Emmanuel, em há 2000 anos, nos traz quando ele era Públio Lentulus, né? Lá quando a sua esposa Lívia, depois de morrer no circo, vai, como todos os outros irmãos que morreram naquela tarde e noite, para a vida espiritual e tem a alegria imorredora de encontrar com o Mestre. Então Jesus faz um discurso, né, a alvorada dos reinos do Senhor, em que pensamos esse trecho, né? Sabemos que Jesus, né, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia, né, o ser mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. Infelizmente, ainda não seguimos, né, tão como deveria ser esse querido modelo, né, e esse guia. Mas ele afirma aí no nosso capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Então, ele passa em revista no Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças, e depois prossegue, né, falando a respeito do Sermão da Montanha, nos dando várias e várias instruções, várias e várias orientações, como deveríamos proceder na vida, de modo, né, a termos uma vida melhor, uma vida mais tranquila. É certo que teríamos que reparar os erros do pretérito e do presente, mas essas instruções nos aliviaríamos, né? Então, nos aliviaria. Então, seguindo lá no capítulo 10, a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e muito menos pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento ou ressignificação do fato e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma alma sem elevação é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A alma elevada é toda calma, é toda mansidão e caridade. Esquecimento do passado, hoje em dia, né, através de alguns psicólogos que ouvi falar, comentar, né, é visto pela via da ressignificação do fato. Ou seja, somos ofendidos, né, e o que podemos fazer? Podemos sentir, acusar o golpe e partir para a violência, né, partir para a desforra, ou, quando não, guardarmos revolta, ressentimento, ódio, rancor, todos esses sentimentos, né, já mencionados. Mas podemos também entender que aquele que está nos ofendendo está doente. Está doente. Então, e não deixarmos que essa ofensa nos prejudique, nos afete. Como? Ele é um doente. Então, eu vou guardar ressentimento, eu vou guardar rancor, eu vou guardar ódio. Basta fazer uma pequena pesquisa no Google
colocando perdão, ressentimento e doença, que vão aparecer milhares de páginas de religiosos, de psicanalistas, de psiquiatras, de psicólogos, de tudo quanto é tipo de expressões humanas em diversos campos do conhecimento, falando o quanto é nocivo guardar esses, né, sentimentos inferiores, porque eles afetam a nossa saúde, né? A página inicial, né, que eu pedi que fosse lido, a Terapia do Perdão, por Joana de Ângeles, ela retrata, ela faz uma longa mensagem em que ela quase faz uma completude de tudo quanto são os males que nos afetam, guardando esses tipos de sentimentos não tão felizes. Então, ressignificar o fato não é esquecer. Inclusive, hoje eu li algo interessante, que seria que esses fatos, as ofensas, elas deveriam não ser esquecidas, mas que de vez em quando elas até voltassem, para que a gente tivesse a certeza de que aquilo não mais nos afeta nem nos abala. Então, aí nós iríamos constatar que os ensinamentos que nós recebemos do Evangelho de Jesus, da doutrina Espírito Consolador prometido, que ele prometeu enviar, enviou e está em nossas mãos, né? Praticamente todos os dias nós, né, perlustramos esses ensinamentos, né, estão realmente fazendo efeito, e se nós estamos mudando alguma coisinha, né, dando um passinho, né, milímetro, nanômetro por nanômetro, mas indo para frente, né? Então, aí me lembro do conferencista, psicólogo e outras, ele tem outras características na sua vida profissional, o Rossando Klins, que ele conta um detalhe, que o esquecimento da ofensa poderíamos ter como um exemplo seguinte: quase todos nós temos filhos, né? Temos netos, né? Irmãos, e aí o nosso filho está naquela fase de 16, 17 anos, adolescente, e naquele dia, né, a gente, como pais, trabalhando, resolvemos trocar o carro da família. Compramos aquele carro último tipo, que passa na televisão toda hora, né? E aí a família toda vê aquele automóvel bonito, todo mundo. E aí o filhão logo pega o seu aparelho celular e liga para os amigos: rapaziada, logo mais, vamos para a balada. Vou levar todo mundo, não tem Uber, não tem táxi. Vou levar todo mundo num carrão. Aí se apronta e fica aguardando. Presta atenção, o papai e a mamãe foram dormir. Ele passa, não vê movimento, luz apagada, ele vai lá e passa a mão na chave do carrão do papai para ir pegar a galera para levar para a balada. Só que aí, seja por intuição ou não, papai, de repente, sente alguma coisa não está certa, levanta e pega o garotão no flagrante. Que isso, menino? Tá indo aonde? Não ia falar comigo? Então, agora, nem carro, nem balada, nem amigo, nem namorada, vai pro seu quarto dormir. Aí ele vai, bate a porta, xinga: eu não te amo mais, não sei o quê, chora, passa 3 dias, 1 semana sem falar com o pai. E o pai, tudo bem, não está nem aí. O tempo passa, né, já 20 anos, aí chega aquele Natal, aquela festa de Natal, e o Natal vai ser na casa do paizão. E aí chega aquele garotão agora com a esposa, filho no colo, né? E aí chega para a festa de Natal, aí começa aquelas coisas, ceia, presente. De repente ele vira: pai! Oi, filho, o que foi?
lembra aquele dia? Que dia, meu filho? Aquele dia que o senhor me pegou no flagrante com a mão na sua chave que eu ia sair para balada. Ah, meu filho, você ainda lembra disso? Poxa, pai, brigadão, hein? Pô, você foi um paizão sensacional. O que não poderia ter acontecido comigo, né, se eu saísse com o seu carro, só para me exibir com meus amigos. Aí o pai, não, meu filho, mas eu tinha que cumprir o meu dever, né? Não, pai, tá tudo certo, tá tudo bom. E aí os dois se abraçam, choram, riem. Ou seja, esqueceram? Não. Ressignificaram o fato. Então é isso, né, que é a via, a maneira como o esquecimento das ofensas é visto hoje em dia. Então, é uma maneira para a gente colocar em nossas vidas a partir dos fatos que nos aconteçam, porque toda hora vão acontecer fatos, né, que não são tão agradáveis. Alguém vai passar à nossa frente na fila do supermercado, alguém vai pisar no nosso pé, alguém vai nos dar fechada no trânsito. Então vão acontecer a toda hora. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Não adianta querer, vai lá para o monte, então ser monge do Tibete, mas está arriscado lá, até lá acontecer alguma coisa que te tire do sério. Então, vamos ressignificar, né? E essa é a proposta de Jesus, né, no Evangelho. Então, ser misericordioso também passa por esquecer as ofensas. E aí, ele nos propõe, né, que devemos perdoar. E ele consagra essa terapia do perdão, o Mestre Jesus, na oração dominical, né? Nós vamos lá, Pai Nosso que está nos céus, e aí chega lá num trecho, ele nos propõe rogar ao Pai, perdoa nossas ofensas. Só que tem a contrapartida que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. A gente eleva o pensamento a Deus, propõe a Deus que nos perdoe, mas agimos igual o servo da parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo é aquela daquele servo que devia 10 mil dinheiros e o seu senhor queria que ele pagasse e ele não tinha como pagar. Então, o senhor ia mandar prendê-lo, a família, tudo, e ele pede misericórdia. E o senhor olha, tenha misericórdia, perdoa. Mas ele encontra o amigo ali que devia 100 dinheiros, uma miséria. E ele agarra e quer sufocar, esganar aquele que lhe deve. Por sorte, os amigos veem e voltam para o senhor e o amigo. Então, nós agimos assim, igual esse servo. A gente perdoa, mas não quer perdoar. E aí, a depressão graça no mundo. Porque a gente não se libera. A gente não se liberta, né? O perdão que Jesus veio dizer não foi para a gente ser bonzinho, não. Foi o perdão primeiro para nós. Nós nos libertamos de um peso. Hoje também li uma coisa interessante. Uma psicóloga falando, aquele que perdoa, ele se libera, ele se liberta, ele rompe as algemas com aquele que foi seu ofensor. Mas quando a gente insiste em guardar raiva, ódio, ressentimento, a gente fica com aquela pessoa, e isso quando é uma só, a vida inteira, enquanto não perdoar. Você vai tomar banho, está ele lá contigo. Você vai jantar, vai tomar café, vai dormir, vai orar, e está lá com a pessoa presa contigo, porque você não perdoou. A gente guarda essas coisas e vai acumulando, sem contar os efeitos das doenças que a gente vai trazer. Então, Jesus consagrou o perdão das ofensas e, mais adiante,
No capítulo 18, lá pelos versículos 20, 22 de Mateus, há um momento em que Pedro vira para ele e vira para Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? Será 7 vezes? Essa questão, ela é vinculada a Gênesis, lá no capítulo 4, quando Caim matou Abel e Yahvé o expulsou do paraíso. Ele, ao saber-se expulso do paraíso, virou para Yahvé e disse: mas aquele que me encontrar irá me matar, já que não ficarei mais diante de sua face. E Yahvé disse para Caim: colocar-te-ei um selo e que ninguém te matará, porque aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. 6 ou 7 gerações depois, um descendente de Caim, Lameque, também mata um jovem e mata um homem. E fala para suas mulheres que havia cometido duplo assassínio. E rememorando Caim, diz que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes. Então, neste momento que Pedro faz essa pergunta, Jesus, como não veio destruir a lei, mas cumpri-la, responde para Pedro: em verdade, te digo, Pedro, que não deveis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o perdão tem que ser ilimitado. Tantas vezes quanto forem as ofensas, tantas vezes devemos perdoar. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Muito obrigada, Manuel. Vamos passar agora o momento da prece de irradiação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor, Pai, rogamos nesse momento toda ajuda bendita aos nossos irmãos, a toda essa humanidade que nesse momento passa por essa etapa de transformação, a todos os que se encontram doentes, a todos os que se encontram nas ruas, aos nossos amigos, familiares, a todos os que estão sem esperança, que a luz bendita se faça e que eles possam se sentir amparados, envolvidos, fortalecidos e revigorados por esse amor bendito e misericordioso. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nós vamos fazer a leitura do boletim. Campanha para o Dia das Crianças, colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação disponíveis em nosso site. Envie foto do comprovante para o WhatsApp 997866525. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas G, Extra G, XG, da Big Frau, roupa íntima G e Extra G, feminina e masculina, luvas látex M e G, esparadrapo, entregas diretamente no Lar de Francisco, na rua Filgueiras Lima, 99, no bairro do Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais, terças-feiras, às 20 horas, que é essa nossa, pelo Google Meet, quarta-feira, às 10 horas, e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom, sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp, sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom, domingo, 15h30, pelo YouTube. O link convite para as reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Observação: as palestras pela internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão.
As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração, evitar conversas e ou manter outras atividades paralelas, usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão, se precisar levantar, desligue a câmera. No site da congregação, www.cefp.org.br, encontramos Prece pela Humanidade, diariamente, às 21h30, em sua residência. Leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação para inclusão dos nomes. Prece para os desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da Prece pela Humanidade. Palestras virtuais, todas as terças, quartas e sábados na aba Divulgação /CFP no YouTube. O Jornal A Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba Divulgação /Jornal A Caridade. Estudo doutrinários, inscreva-se através do e-mail contato@cffp.org.br, informando nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Relação de cursos realizados no Jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Os recados já foram dados. Nós vamos pedir à nossa irmã Ana Cláudia Barreto que faça a nossa prece de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai misericordioso e bondoso, amado Mestre Jesus Francisco de Paula, mais uma vez aqui estamos reunidos e te agradecemos por esta oportunidade de ter os nossos pensamentos elevados e os nossos corações unidos, pedindo, Pai, a Ti, amparo, proteção, te pedindo que os nossos corações estejam sempre abertos a perdoar os nossos irmãos, estejam sempre abertos a olhar os nossos irmãos com amor, com carinho, para que nós possamos também, a nosso turno, também ser perdoados pelas nossas muitas falhas, Pai, porque estamos aqui tentando aprender, tentando crescer e, acima de tudo, tentando minimizar as nossas muitas falhas. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e que ela possa, Pai, estar protegida por Ti, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Cláudia. E que sigamos todos nós essa semana com essa palavra em nossos pensamentos e corações, que é perdoa. Que ela possa nos acompanhar sempre, sendo ela essa profilaxia, esse remédio para todas as nossas dores, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a melhora dos nossos espíritos. Damos graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Encerramos a nossa sessão da noite de hoje. Obrigada a todos. Que assim seja. Graças a Deus.